O Flamengo vive um momento de reviravolta muito positivo dentro de campo e, aproveitando essa fase, a diretoria tomou uma decisão estratégica: abrir negociações para aumentar o salário de Pedro e estender o vínculo do centroavante até o ano de 2029, 2 anos além do contrato atual, que já vai até dezembro de 2027. O clube está na liderança do Campeonato Brasileiro e segue firme nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Nesse cenário, o fortalecimento do elenco se torna uma prioridade máxima. A diretoria foi ativa no mercado, mas também tem dado atenção especial para a manutenção de peças que já estão no grupo e são consideradas essenciais para o futuro do time. Por isso mesmo, acabou descartando qualquer investida em Marcos Leonardo, que chegou a ser especulado nos bastidores como possível reforço. Outro ponto importante dentro do elenco é a situação de Michael. O jogador acabou perdendo espaço com o técnico Felipe Luiz, algo que contrasta bastante com a evolução mostrada por Everton Cebolinha e Juninho, que vem crescendo de produção e ganhando confiança a cada jogo. A estratégia da diretoria é clara: valorizar quem está entregando em campo e garantir a permanência desses atletas. Recentemente já houve a renovação de Arrascaeta, reconhecendo a importância do uruguaio dentro do esquema. Agora o foco se volta para Pedro, que mesmo após um período de baixa e uma polêmica com Felipe Luiz, conseguiu dar a volta por cima e recuperar o protagonismo. O plano da gestão rubro-negra é simples, mas direto: renovar e aumentar o salário de Pedro para reconhecer o que ele representa para o clube. Com as metas estabelecidas para a temporada, a diretoria não quer correr o risco de perder jogadores decisivos. A ideia é formar e manter um elenco forte e competitivo e o Flamengo encerrou a janela de transferências trazendo 4 reforços de impacto e ainda mantém aberta a possibilidade de saída de alguns jogadores, já que em outros países as janelas seguem funcionando em prazos diferentes. O clube movimentou-se bastante nas últimas semanas e conseguiu cumprir uma promessa feita à torcida: reforçar o elenco em posições consideradas prioritárias para disputar com chances reais todos os títulos que restam na temporada. A diretoria apostou em nomes conhecidos do futebol europeu e em atletas que chegam em bom momento, capazes de se adaptar rapidamente à realidade do time. Entre os reforços, o que mais despertou atenção foi o lateral direito Emerson Royal, jogador que acumula passagens por grandes clubes da Europa e chega para assumir uma posição que há anos o torcedor pedia mais qualidade. Emerson é conhecido por sua força física, velocidade e capacidade de apoiar no ataque sem descuidar da recomposição defensiva. Sua contratação tem peso porque o Flamengo, desde a saída de Rafinha, buscava um lateral que oferecesse segurança e constância. Ao lado dele, o clube trouxe também 2 meias de estilos complementares. O espanhol Saúl, que construiu boa parte da carreira no Atlético de Madrid, chega para ser uma referência de experiência e inteligência tática no meio-campo. Ele tem capacidade de controlar o ritmo do jogo, fechar espaços defensivos e dar passes certeiros na transição ofensiva. Já Carrascal oferece outra característica: criatividade, drible, curto, ousadia. O colombiano pode atuar mais avançado, próximo dos atacantes, e promete ser um diferencial em partidas fechadas em que a genialidade individual é necessária para furar retrancas. Para fechar, o Flamengo surpreendeu ao trazer Samuel Lino, atacante, veloz, acostumado a atuar aberto pelas pontas, com boa finalização e repertório de jogadas. Sua chegada foi recebida com entusiasmo, especialmente porque ele já vinha sendo convocado para a seleção brasileira, o que aumenta a confiança de que terá impacto imediato. Esses 4 nomes se somam a um elenco que já era considerado forte, mas que precisava de renovação. A diretoria entende que não basta ter um time titular competitivo, é necessário ter alternativas de qualidade no banco de reservas para suportar a maratona de jogos do calendário nacional e da Libertadores. O Flamengo quer voltar a ser protagonista também internacionalmente e esses reforços chegam para elevar o patamar do time. Além disso, todos se encaixam em um perfil de atletas com bom valor de mercado, o que significa que no futuro podem representar retorno financeiro caso sejam negociados. Mas se as entradas animaram a torcida, a situação de saídas continua em pauta. O caso mais emblemático é o de Michael.
O atacante, que viveu momentos importantes com a camisa rubro-negra em anos anteriores, perdeu espaço ao longo da temporada e praticamente não tem sido utilizado. Ficou quase 2 meses sem ser sequer relacionado e voltou ao banco apenas recentemente contra o Grêmio, mas sem perspectivas de ganhar minutos em campo. O problema é que, mesmo estando fora dos planos, Michael tem um dos salários mais altos do elenco, o que dificulta a negociação. O Flamengo admite vender ou emprestar o jogador, mas as propostas recebidas até agora não agradaram nem ao clube, nem ao atleta. Uma oferta de empréstimo do futebol saudita, por exemplo, foi recusada pelo próprio Michael, que ainda espera uma oportunidade em um mercado mais atrativo. Essa indefinição cria uma situação desconfortável, o jogador não atua, pesa na folha salarial e ainda trava espaço que poderia ser usado por outro nome. Além de Michael, outros jogadores já deixaram o clube durante a janela. O lateral Wesley foi negociado, os meias Gerson, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves seguiram caminhos diferentes e atacantes como Lohan e Schola também foram liberados. O goleiro Lucas Furtado completa a lista de saídas. Essas movimentações mostram como o Flamengo passou por uma reformulação profunda, mexendo tanto no grupo principal quanto em jovens que vinham do sub-20. Em alguns casos, a ideia foi dar rodagem em outros clubes, em outros reduzir custos e liberar espaço no elenco. O saldo é de um time mais enxuto, mas com nomes de mais qualidade técnica. Um ponto fundamental nesse processo é o calendário. A janela brasileira se fechou, o que significa que não há mais como contratar atletas vindos de fora, mas em diversos mercados internacionais ainda há margem para transferências de saída. Países da Ásia do Oriente Médio e até alguns campeonatos secundários da Europa permitem contratações até meados de setembro ou outubro. Isso significa que jogadores como Michael ainda podem ser negociados caso surja uma proposta interessante. Para o Flamengo, qualquer saída neste momento tem mais a ver com ajustes financeiros e estratégicos do que com necessidade de abrir vaga para reforços, já que as contratações principais já foram feitas. Outro detalhe que entra em cena neste momento é a data FIFA. O calendário deu uma pausa, o que ajuda o Flamengo a integrar os novos contratados ao mesmo tempo em que oferece chance de recuperação para jogadores lesionados. Nomes como Pulgar e Alex Sandro estão em processo de retorno e o período sem jogos oficiais é fundamental para que se reintegrem ao grupo. O descanso também é importante para atletas que vinham de sequência intensa, como Jorginho, que precisa ser preservado para não sofrer novas lesões. Assim, a pausa serve como um laboratório para que o técnico ajuste o time com os novos reforços sem a pressão imediata de partidas decisivas. A leitura geral é que o Flamengo cumpriu seu planejamento de mercado. Trouxe jogadores de alto nível, mexeu em posições carentes e ainda abriu espaço para saídas estratégicas. O elenco parece mais equilibrado, com peças capazes de oferecer alternativas variadas de jogo, desde a marcação forte e o controle de meio de Saul até a ousadia criativa de Carrascal e a velocidade de Samuel Lino. Emerson Royal, por sua vez, chega para resolver um problema antigo na lateral. Ainda resta a questão de Michael e de outros possíveis nomes que podem sair para o exterior, mas isso já é tratado como detalhe em um processo de reformulação que foi visto pela diretoria como positivo. Para a torcida, a expectativa agora é ver tudo isso dentro de campo. Não basta ter nomes de peso, o desafio é transformar esse elenco em um time coeso, competitivo e regular, capaz de enfrentar adversários nacionais e internacionais com a mesma força. A temporada ainda tem muito pela frente e o Flamengo acredita que com os reforços pode retomar o protagonismo e conquistar títulos. O balanço da janela é de otimismo, mas também de cautela, porque os próximos meses vão mostrar se a estratégia adotada realmente dará resultados ou se ajustes mais profundos ainda serão necessários. O Flameno de Felipe Luiz está chamando a atenção não só pela liderança no Campeonato Brasileiro, mas também pela consistência que vem apresentando ao longo da competição. O desempenho é tão expressivo que já permite uma comparação direta com aquele Flamengo histórico de 2019 comandado por Jorge Jesus, que marcou época no futebol brasileiro.
Naquela temporada inesquecível, o rubro-negro conseguiu uma campanha quase perfeita. Ao final das 38 rodadas, o time alcançou a marca impressionante de 90 pontos, recorde absoluto do torneio. A trajetória começou de forma avassaladora. Depois de 21 partidas, a equipe já somava 48 pontos, resultado de 15 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Além disso, o ataque era extremamente produtivo, com 47 gols marcados, enquanto a defesa havia sofrido 20, garantindo um saldo de 27 gols. Agora, 6 anos depois, o Flamengo de Filipe Luís mostra que também tem números para ser comparado com aquela campanha lendária. Em 21 jogos disputados no Brasileirão, a equipe já conquistou 47 pontos, apenas um a menos do que o time de Jorge Jesus no mesmo recorte. O desempenho mostra 14 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, o que comprova uma regularidade impressionante. No setor ofensivo, o rubro-negro já balançou as redes 45 vezes, enquanto a defesa muito sólida sofreu somente 10 gols. Isso dá um saldo de 35, o que é ainda melhor do que o saldo registrado em 2019. Vale destacar que se tivesse vencido o Grêmio no último domingo, dia 31, no Maracanã, o Flamengo atual teria ultrapassado em números o time histórico de Jorge Jesus após 21 rodadas. No entanto, o tricolor gaúcho conseguiu um empate e impediu que esse marco fosse alcançado, mostrando como cada ponto conquistado pode fazer diferença nessa disputa acirrada pelo título. No início de 2025, tanto o diretor José Botto quanto o técnico Filipe Luís foram claros ao definir o Campeonato Brasileiro como a prioridade máxima da temporada. Essa decisão não foi à toa, o Flamengo não levanta o troféu do torneio de pontos corridos desde 2020 e esse jejum tem incomodado bastante torcida, diretoria e elenco. A busca pelo título é tratada como uma obsessão e o desempenho até aqui mostra que o time está no caminho certo. O calendário, porém, promete ser exigente. O próximo desafio será apenas depois da pausa para a data FIFA. O Flamengo volta a campo contra o Juventude fora de casa no dia 14 de setembro, às 16 horas. Logo depois começa uma maratona pesada de jogos que vai testar a força e a regularidade do elenco. Primeiro vem os 2 confrontos decisivos contra o Estudiantes pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Em seguida, pelo Brasileirão, a sequência será duríssima. Vasco da Gama, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Todos adversários que brigam por posições importantes na tabela. Esse período será fundamental não só para manter a liderança no Campeonato Brasileiro, mas também para confirmar a força do time em busca do tricampeonato da Libertadores. Cada detalhe, cada ponto somado e cada vitória podem ser determinantes para que esse Flamengo de Filipe Luís escreva sua própria história. Dentro de campo, a equipe comandada por Filipe Luís segue firme em busca dos seus principais objetivos, mas fora dele, um velho conhecido da nação voltou a ser assunto, o Meia Gerson, que atualmente defende o Zenit da Rússia. Nos bastidores do futebol internacional começaram a surgir especulações sobre uma possível saída de Gerson do clube russo. Apesar de ter chegado recentemente, o jogador não atravessa uma fase boa em sua carreira. Ele perdeu espaço dentro do elenco, tem sido pouco utilizado e não goza mais do mesmo prestígio junto à comissão técnica e à diretoria. Esse cenário acabou abrindo margem para rumores, principalmente depois que apareceu o interesse do Al Ittihad, da Arábia Saudita, que monitora a situação e avalia uma possível investida no atleta. No entanto, segundo informações apuradas pelo site RTI Sport, a realidade nos bastidores do Zenit é bem diferente do que muitos imaginam. A diretoria russa não tem intenção de liberar o jogador de forma simples ou imediata. Pelo contrário, a posição do clube é clara, só vai aceitar negociar a saída do meia em caso de uma proposta considerada astronômica, algo muito acima do padrão. Isso significa que, mesmo com o interesse do futebol árabe, dificilmente o negócio vai avançar sem que chegue uma oferta realmente gigantesca. É importante destacar também que Gerson, além de enfrentar essa fase complicada no clube europeu, perdeu espaço até na seleção brasileira.
A situação atual contrasta de forma enorme com o que ele vivia no Flamengo, onde era um dos principais nomes do elenco e tinha status de titular absoluto, sendo tratado como peça-chave para o funcionamento do time no meio de campo. A relação dele com o rubro-negro, inclusive, terminou de uma maneira que deixou marcas. O jogador havia renovado o contrato, transmitindo a ideia de permanência, mas pouco tempo depois decidiu aceitar uma proposta financeiramente vantajosa e deixou o clube. Essa escolha pegou mal entre os torcedores que viram sua saída como um ato de ingratidão e também incomodou bastante a diretoria, que se sentiu contrariada com a forma como o caso foi conduzido nos bastidores. A despedida de Gerson, portanto, não deixou boas lembranças na nação que até hoje recorda aquele episódio com certo ressentimento. Agora, com o nome dele voltando a circular no mercado, muito se fala sobre os próximos passos do jogador. Entanto, o ponto central é que o Zenit dificilmente abrirá mão do meia sem receber valores considerados fora da realidade, cifras realmente muito altas, quase inacessíveis. Enquanto isso, o Flamengo segue seu caminho em campo blindado das especulações e com foco total na sequência decisiva que pode definir não só a disputa do Campeonato Brasileiro, mas também a permanência na briga pelo tricampeonato da Copa Libertadores da América. William Arão chegou ao Santos com a expectativa de ser uma peça importante no meio-campo, trazendo sua experiência de anos no futebol brasileiro e internacional. No entanto, sua passagem pela Vila Belmiro já começa a gerar ruídos. Até agora, o volante entrou em campo por apenas 5 minutos, justamente diante do Flamengo, e desde então tem lidado com problemas físicos que o afastaram das partidas seguintes. O que chama a atenção é que, segundo informações do jornalista Ricardinho, Martins, o jogador, estaria bastante insatisfeito com a estrutura física e médica oferecida pelo Santos. Essa insatisfação teria se transformado em críticas internas e até mesmo em comentários de que se a situação não melhorar a saída, poderia ser o caminho mais viável. O cenário é delicado para o clube paulista, que apostava em Arão como referência em uma temporada marcada por altos e baixos. A decisão sobre o futuro do volante passa agora pelas mãos do técnico Vojvoda, que terá de avaliar se vale insistir na recuperação do atleta ou se será necessário buscar alternativas, inclusive no mercado. Enquanto isso, a permanência de Brinde Arão segue sob questionamento e o clima interno indica que a relação entre jogador e clube já não é das melhores. Nos bastidores, circula a informação de que o volante estaria inclusive sondando a possibilidade de retornar ao Flamengo. A identificação com o rubro-negro, a boa relação com parte do elenco e o fato de ter vivido sua fase mais vitoriosa no clube reacendem essa possibilidade. Ainda não existe nada oficial, mas o simples fato do tema ser ventilado nos corredores do futebol aumenta a expectativa de que uma reaproximação entre Arão e Flamengo não seja algo tão distante de acontecer. Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.